reproduza os nossos corações como a vontade de Deus e a necessidade, Senhor, de cada um que entra aqui. Mas só Tu conhece, Pai, mas tenho certeza que podes revelar, Senhor. Ó Pai, através da palavra, e a Tua filha ser usada grandemente neste lugar, Pai. Senhor, e assim eu oro por nós, para que esvazie no nós, Pai, de nós mesmos, para que a ação divina do Espírito Santo possa, Senhor, ó Pai, trabalhar em nossas vidas, como aos lábios da Tua filha, Pai. Usa-o grandemente, pois agradeço pela provisão desta palavra, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz de Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Jesus? Tem alguém alegre com Jesus aí? Aleluia. Motivo de alegria poder estar nessa casa, nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Encontro alegre, me faça acompanhada da pastora Rita, como já foi falado. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 7, versículo 9. Juízes, capítulo 7, versículo 9. Juízes, capítulo 7, versículo 9. Quem achou da glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Minha tradução está um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Disse-lhe: levante-se, desça ao acampamento dos medianitas, pois eu os entreguei na sua mão. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o teu servo Purá. Ouça o que os medianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Podeis assentar. Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. E o livro dos Juízes é um livro muito complexo. Por quê? Porque é um momento que Josué vai morrer. E morrendo Josué, a Bíblia diz que vai levantar-se uma geração fraca. Por quê? Porque é uma geração que não conhecia a Deus. E a Bíblia diz que nesse momento vai acontecer muita oscilação. Vai acontecer muita oscilação no nível espiritual. Porque ora Israel estava bem, ora Israel estava mal. Ora Israel vencia a guerra, ora Israel caía. E a Bíblia diz que todas as vezes que Israel fazia aquilo que desagradava ao Senhor, os medianitas, os inimigos prevaleciam na terra. Só que eu quero crer nessa noite, que é a noite de o Senhor guerrear a nossa guerra. Eu quero crer nessa noite que nós não entramos nesse lugar em vão, porque à medida que entramos nesse lugar, é à medida que as nossas forças são renovadas, é à medida que a presença do Senhor nos toma e saímos desse lugar de forma diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz agora que Gideão é alguém que está inconformado. Tem alguém inconformado nessa noite, de repente, com algo que está vivendo? A Bíblia diz que Gideão é alguém que está inconformado. E a Bíblia diz que ele está malhando o trigo no lugar que não é um lugar normal de malhar o trigo. Mas podemos ver e observar que há nele uma coragem que, de repente, no restante de Israel não tinha. Porque a Bíblia vai nos dizer que havia muita gente em caverna, muita gente se escondendo nesse momento. E é normal ter medo. É normal muitas das vezes vivermos situação de medo na nossa vida. É normal sentir medo, só não é normal a gente parar nem desistir. Só não é normal a gente desistir por alguma coisa que de repente está nos causando dor. E a Bíblia diz agora que Israel se escondeu, mas Gideão é alguém que está malhando o trigo no lagar. E é nesse momento que o Senhor encontra Gideão, e eu quero profetizar nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que nos momentos mais difíceis da tua vida, nos momentos mais difíceis da tua história, você será encontrado por Deus, você será alcançado por Deus, a mão de Deus irá te alcançar. E a Bíblia diz nesse momento que enquanto Gideão está malhando o trigo no lagar, o anjo do Senhor está observando.
Muitas das vezes pensamos que não estamos sendo vistos. Muitas das vezes pensamos que estamos até mesmo esquecidos quando vivemos os nossos vales, quando vivemos as nossas dificuldades, quando vivemos os nossos processos. Porque vivemos processo, igreja. Passamos por luta, passamos por dificuldade. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Ninguém vai viver processo sozinho. Ninguém vai viver processo desamparado, não. Porque existe uma palavra no livro de João, capítulo 16, que vai nos dizer que o Senhor não nos deixa só. Você crê nisso? E agora Israel está vivendo um dos piores momentos da história. Só que alguém vai estar inconformado. E eu costumo dizer, Deus precisa de um. Se tem um que acredita, se tem um que crê, é suficiente para Deus fazer o que Ele precisa fazer. Se tem alguém nessa noite que entrou por essas portas, que acredita, é suficiente para Deus mudar a história. E eu quero profetizar na noite desse dia, que Deus irá mudar a história nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o anjo vai dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Só que fica difícil a gente acreditar que Deus é conosco quando as coisas não estão indo bem. Quando as coisas dão errado, a gente começa a desacreditar. Sim ou não, igreja? Vamos participar nessa noite? Quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a desacreditar. A gente começa a gerar tormento sobre a nossa vida. Aí vem a insegurança. Sim ou não? Aí bate o medo. Tem gente que fica desesperado. É onde nós temos visto muito quadros de ansiedade, muitos quadros de pessoas entrando em depressão. Porque vem um turbilhão de uma só vez. E muitas das vezes nós não estamos preparados para administrar. Só que o texto vai nos dizer que Gideão vai ser encontrado por Deus nesse momento. E o Senhor vai dizer: o Senhor é contigo. Você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado e profetizar para ela nessa noite: o medo não vai te parar. O medo não vai te impedir de chegar aonde você precisa chegar. O medo não vai te impedir de te fazer alcançar o propósito de Deus. A Bíblia diz agora que o Senhor escolhe Gideão e vai falar com ele. Gideão é alguém que você vai ver que tem coragem para dizer. Porque tem gente que está vivendo um processo, está frustrado, mas fica quieto. Sim ou não? Tem gente que até está frustrado, mas não se abre. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você só é curado quando você expõe a tua dor. A cura só vem quando você diz: ó, está doendo aqui. E eu quero crer nessa noite que é noite de cura no teu interior também. Eu quero crer nessa noite que não é cura só no teu físico não, mas é cura na alma, é cura no teu espírito nessa noite. Porque para você avançar nessa noite, você precisa entender que tem coisas que precisa mudar. E é dentro de você. A gente tem facilidade de olhar o outro e reconhecer no outro o que ele precisa mudar, sim ou não? A gente olha para o outro e diz assim: você está errado aqui, aqui, aqui. Mas quando a gente olha para dentro, diz: não, eu preciso mudar aqui. A minha falha está aqui. E eu quero crer nessa noite que não é noite da gente olhar para a janela, mas é noite da gente olhar no espelho e dizer assim: eu estou errado aqui. Eu preciso mudar minha conduta aqui. Porque se quisermos avançar nessa noite com Deus, a gente precisa mudar hoje. Eu costumo dizer uma coisa: para mudar o ontem não dá, mas a gente pode mudar o nosso hoje ou o nosso amanhã. Não dá para mudar o que aconteceu lá atrás, mas dá para mudar o que vai acontecer a partir de hoje. Como é que está a tua vida hoje? Como é que encontra o teu coração nessa noite? Tem gente nessa noite disposta a receber de Deus? Eu creio que Deus está disposto a fazer nesse lugar. Não se culpe pelo que passou, mas esteja determinada a mudar a partir de hoje, para viver o novo de Deus, para viver uma nova história em Deus. E a Bíblia diz agora que o Senhor vai dar uma ordem para Gideão: Gideão, vamos entrar em guerra, porque a gente não pode se conformar com algumas coisas que nos acontecem. Nos sobrevêm algumas guerras e a gente vai se conformando achando que é normal, sim ou não, igreja? Tem coisas que acontecem dentro da nossa casa que a gente vai achando que é normal. Tem coisas que acontecem à nossa volta e a gente vai vendo que não está normal, mas a gente vai se comportando como se estivesse normal. Sim ou não? Só que a Bíblia diz que o Senhor vai olhar para Gideão: Gideão, é tempo de reação. Você crê nessa noite? É tempo de você reagir. É tempo de você se erguer, se levantar e reagir contra tudo que tem sido oferecido para você, que você sabe que não é de Deus, que você sabe que não é para ser. Louvado seja o nome do Senhor.
A gente investe muita força para conquistar alguma coisa. Quando a gente quer conquistar, a gente ora, a gente jejua, a gente... Não é? É assim? Só que o Senhor está nos dizendo nessa noite, é tempo de reagir para manter o que a gente já tem. É tempo de reação para a gente permanecer com aquilo que Deus já nos entregou. O inimigo não pode mais prevalecer sobre a tua finança. O inimigo não pode mais prevalecer sobre a tua casa. O inimigo não pode mais prevalecer na tua mente. Porque tem gente que recebe bombardeios na mente constantemente, dizendo para você parar, dizendo para você desistir, dizendo que você não é capaz. Mas o céu nessa noite está investindo em mim e em você. O céu está investindo em você nessa noite. Contrário a todas as palavras que já te disseram hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você, você vai chegar. Você vai avançar. Você irá vencer essa dificuldade, essa tormenta. Mas aí reage. Sai desse lugar nessa noite. Se ergue, se coloca de pé. Se posiciona perante o Senhor. Diz, Senhor, eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O que Israel estava vivendo agora era muita falta do posicionamento de Israel. Mas Gideão é alguém que é levantado por Deus para trazer o povo de novo para a guerra. Tem alguém que veio guerrear nessa noite? Onde estão os valentes do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. E agora ele vai reunir o povo e agora vai ter muita gente com ele. 32 mil homens vai se dispor aí. Só que Deus, ele não trabalha com quantidade, ele trabalha com qualidade. Você crê nisso nessa noite? O Senhor não vai dividir a glória dele com ninguém. O que é para Deus fazer, ele vai fazer sobre a tua vida nessa noite. O que ele determinou que ia fazer, ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Israel está ali e Gideão vai dizer a seguinte coisa: quem tem medo, volta. E a Bíblia diz que ainda vai ficar 22 mil homens. E ainda assim, é gente demais. Você está preparado nessa noite para viver o novo de Deus? Então se prepara, porque tem muita gente que vai sair do teu lado. Tem muita gente que o Senhor vai tirar do teu lado. Mas aí, não é porque tem problema, não é isso não. É porque o que Ele vai fazer contigo é contigo, o processo é contigo. E para fazer o processo contigo, Ele vai tirar algumas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que depois ele traga de volta, mas algumas pessoas irão sair por um tempo, para que o processo se cumpra sobre a tua vida. E a Bíblia diz agora que Deus vai dar uma estratégia para Gideão. E agora vai restar somente 300 homens. Tem guerra nessa noite para você vencer. Tem batalhas a serem vencidas nesse lugar. Eu vejo Deus nessa noite posicionando homens e mulheres nesse lugar. Homens e mulheres que irão vencer guerras. Homens e mulheres que irão alcançar o propósito de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te dar experiências nessa noite com Ele. Você terá novas experiências com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei aonde que a tristeza te frustrou. Eu não sei aonde que você ficou paralisado. Mas a mão de Deus nessa noite vai te tirar desse lugar de paralisia. Você irá sair desse lugar que te paralisou por tanto tempo, para você viver o propósito e o projeto de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos ver Gideão vivendo algo que me chama muita atenção, porque nós vamos ver Gideão com medo. Esse versículo que nós lemos, capítulo 7, versículo 9. É normal sentir medo. A gente só não pode parar. E agora nós vamos ver o Senhor dizendo para Gideão: Gideão, você está com medo? Eu quero te convidar aí no arraial do inimigo. Você está com medo, Gideão? Então vai até o arraial do inimigo. Mas se ainda assim você está amedrontado, vai juntamente com o teu servo purar. E a Bíblia diz que quando Gideão ele chega dentro do território do inimigo, a primeira coisa que a gente pode observar é que Deus, Ele não faz nada em vão. Você acredita nisso? Deus, Ele tem um propósito contigo. Até quando as coisas aparentemente estão dando errado, é Deus dizendo: eu continuo no controle. Até quando você não está entendendo o processo, é Deus dizendo: eu continuo no controle. E agora Gideão vai ouvir os inimigos dizendo: eu tive um sonho, que uma espada vinha contra nós, e essa espada é a de Gideão. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Deus vai te habilitar nessa noite.
De repente você chegou nesse lugar precisando ser habilitado por Deus. Tem muitas batalhas para você vencer, mas Deus vai te dar a estratégia certa. Deus vai te dar a estratégia certa, a arma certa para você vencer essa guerra. E agora os inimigos vão dizer, era a espada de Gideão. Sabe o que eu acho lindo? É que antes desse momento você não vê Gideão com espada nenhuma, sim ou não, igreja? Antes desse momento, Gideão de repente nunca pegou na espada. Só que o Senhor está chamando Gideão para entrar numa guerra que de repente ele está dizendo, eu não estou preparado. Deus está dizendo, eu estou te colocando diante de uma guerra que a mente dele vai dizer, você não está preparado. Mas Deus está dizendo, eu estou te habilitando. Eu estou te habilitando, eu estou te autorizando. Você irá vencer algumas guerras nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele está indo diante de uma guerra. E vai me chamar a atenção porque quando ele está indo nessa guerra, ele está perseguindo os reis. Porque o texto vai nos dizer que os reis vão fugir. A guerra já está sendo vencida, mas os reis vão fugir. E eu quero dizer para você nessa noite, você irá até o fim. Você não vai ficar pelo caminho não, porque Deus está te chamando nessa noite para você avançar e alcançar até o fim. E não se preocupa com os impedimentos do caminho não, porque o próprio Deus está te habilitando nessa noite. Eu vejo Deus levantando, erguendo pessoas nesse lugar, que serão habilitadas por Deus para vencer guerras, que irão vencer batalhas. E agora Gideão vai vencer mais uma guerra. No capítulo 8, ele vai perseguir os reis. E a Bíblia diz que ele está cansado. É normal se cansar, a gente só não pode parar. Ele vai parar no lugar e vai dizer assim, eu preciso beber água, eu preciso comer pão. Os homens que estão comigo precisam se alimentar. Mas sabe o que eu acho lindo? Que os homens vão dizer não. Você está preparado nessa noite? Para receber alguns não no meio do processo? Porque alguns não faz parte do meu e do teu processo. Alguém vai dizer não, não tem pão para você, não tem pão para os seus homens. Aí você pensa que Gideão vai parar por conta disso? A Bíblia diz que ele continua adiante. E agora ele vai avançar, ele vai alcançar os reis, ele vai tomar os reis. Oh, aleluia. E agora ele vai tomar os reis. E ele vai pegar a espada e vai cortar a cabeça. Você crê nessa noite? Tem algumas coisas que precisam sair da tua vida para nunca mais voltar. Tem algumas portas que precisam ser fechadas para nunca mais voltar, porque o nível que Deus quer te levar será níveis altos. Então você precisa abandonar algumas coisas, você precisa renunciar a algumas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Para você vencer novas guerras, esteja disposto e disposta a renunciar. Para você ver Deus agir, esteja disposto e disposta a cumprir o teu propósito até o fim, sem deixar ninguém parar no caminho. Porque ainda que alguém esteja cansado, você vai tomar a mão dele e vai dizer, não, nós vamos até o fim. Nós iremos até o fim. Ainda que alguém queira parar, você vai dizer, não, nós iremos até o fim, nós iremos avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Não deixa o medo te parar nessa noite. Não deixa o pecado te afastar de Deus. Não deixa as coisas terrenas te afastar do propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te chamou e te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer algo para ti nessa noite. Não se importe nessa noite com as vozes que te mandam parar. Não se importe com aqueles que não acreditam. Não, continua firme, porque Deus acredita em você. Deus, Ele sabe porque Ele te chamou. Ele vai contigo até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nessa noite.
Você que entrou por essas portas, de repente cansado, cansada, de repente o processo, de repente o medo, de repente a angústia, de repente tantas coisas que sobrevêm na tua mente na hora de adorar. Mas eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero levantar um clamor pela tua vida nessa noite, porque eu creio que tem algemas caindo nessa noite, tem cadeias sendo quebradas. Deus está te habilitando, o céu está te habilitando na noite desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu te convido a vir aqui na frente, vem. Você que precisa vencer o medo, você que precisa avançar ministerialmente, espiritualmente, vem. Não liga para o que vão dizer, para o que vão pensar a teu respeito, não, vem. Eu costumo dizer, se eu preciso de milagre, eu avanço. Não deixo nada me parar. Eu te convido, vem, que eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Pai, quebra todas as cadeias nesse lugar, todas as prisões espirituais, Senhor, que tem atormentado mentes, todas as prisões, meu Senhor, que tem gerado, meu Senhor amado, na vida do teu filho e da tua filha, meu Senhor, angústia, preocupação, medo, Pai, enfermidade, Senhor, que tem assolado, Senhor, a mente da tua filha, enfermidade, Senhor, que tem afetado o corpo, meu Senhor, por conta de emoções afloradas, por conta de bombardeios espirituais. Senhor, nós queremos liberar uma ordem nesse lugar, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Aonde tiver angústia, aonde tiver o medo, aonde tiver incerteza nessa noite, que o teu filho e a tua filha seja tomado pela glória, tomado, Senhor, pela presença de Deus, que aquele que entrou caído, desanimado, desacreditado, seja erguido pelo Senhor, seja levantado pelo Senhor, ó Pai. Oh Espírito Santo, dá ordem, Senhor, aos teus anjos nessa noite, nesse lugar. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos sobre esta igreja, Pai. Oh Espírito Santo, e que a tua filha e o teu filho seja habilitado, seja curado, seja restaurado, seja restaurada, porque eu creio, Senhor, Pai, que terá novidade sobre esse lugar. Eu creio, meu Senhor amado, Pai bendito, que vidas serão alcançadas e transformadas, ó Pai, e o teu nome será glorificado nesse lugar, Senhor, porque nesse lugar é lugar de cura, porque nesse lugar é lugar de restauração, porque nesse lugar é lugar de enfermidade ser curada, para a glória do nome do Senhor. Espírito Santo, habilita, Senhor, teus ministros, as tuas ministras nessa noite, nesse lugar. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando.